aberto para que o Espírito Santo venha falar. Só depende de você. Feche seus olhos. Comece a falar com Jesus aí onde você estiver. Você não precisa que eu comece a falar para que você possa conversar com Jesus. A palavra orar significa conversar. Sim, Senhor. Se você tem boca, você consegue conversar. Amém, Senhor. Amém, Senhor. É uma conversa, um diálogo. Que você converse com o Espírito Santo nesse momento. Que você diga para Ele o quanto Ele é lindo. Que você diga para Ele o quanto Ele é maravilhoso. Que você possa reconhecer nessa noite que se não fosse Ele, você não estaria aqui. Que você possa reconhecer que nada é por um acaso. Se está acontecendo essa reunião e estamos todos aqui com saúde, bem, é porque Deus tinha um propósito aqui para você. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é muito bom. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor manifesta o teu amor no meio de um mundo onde as pessoas manifestam tanto ódio, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor usa pessoas, Senhor, para nos amar, mesmo quando não amamos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por enviar pessoas para orar por nós, Senhor, quando nós mesmos não oramos. Pai, nós sabemos que se nós estamos aqui, Senhor, isso é resposta de oração. Nós sabemos, Pai, que se estamos aqui, sim, Senhor, Deus, verdade. Isso é resposta da Tua bondade. Sim, Deus. Nós sabemos que se estamos aqui, Senhor, isso é simplesmente o Teu amor. O Teu amor, Senhor. O Teu propósito. A história que o Senhor escreveu para nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. O Senhor é muito bom. O Senhor é muito bom. Que essa noite você possa deixar as suas necessidades aos pés de Jesus. Que essa noite você possa esquecer dos seus problemas. Que essa noite você possa simplesmente abrir o seu coração. Porque o trabalho não é seu. O trabalho é de Deus. O seu trabalho é só descansar. O seu trabalho é só esperar. Enquanto você descansa no Senhor, enquanto você espera, Ele trabalha. Obrigado, Jesus. Quero que vocês abram a Bíblia no livro de 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 5. 5, verso 5. Todo mundo achou? Amém. Aleluia. Com essa palavra, Jesus. O tema do texto é conselhos. Conselhos, votos e bênção final. Vamos lá. 5. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato
humilde uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 6. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, no tempo certo, vos exalte. 7. Lançai sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-me, firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimento igual aos de vocês. E o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou para a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Glória a Deus. Essa palavra é muito forte. Deus, obrigado por isso. Obrigado pela sua palavra, Senhor. Obrigado, Jesus. Que eu seja apenas uma peça ou um instrumento nessa noite. Aleluia, Senhor. Para que os meus irmãos possam entender o que o Senhor quer falar. Amém, Senhor. Bem no início da carta do apóstolo Pedro, aqui fala que tudo que está escrito aqui foram fatos baseados naquilo que Pedro viveu. E é uma palavra que é libertadora. É uma palavra que, onde Pedro ele fala das suas experiências com Cristo, onde Pedro ele alerta a igreja, onde Pedro ele mostra o caminho para as outras pessoas, porque simplesmente ele passou por todo o trajeto para poder chegar ali e mostrar o verdadeiro caminho. Ele passou por muitas coisas até chegar onde ele chegou, para poder aconselhar as ovelhas, para poder mostrar o verdadeiro caminho. Hoje em dia, nós estamos no meio de uma geração constante, uma geração onde as coisas são muito fáceis. Após essa tal revolução industrial, né, onde teve os avanços tecnológicos e um monte de coisa, e as coisas se tornaram muito fáceis. Hoje você tem o mundo na palma da sua mão, que é um celular, um smartphone, um notebook, um computador. Você tem o mundo na palma da sua mão. Você tem tudo quanto é tipo de informação na tela de um celular. E as coisas se tornaram muito fáceis, porque você não precisa mais andar, você não precisa mais correr atrás de nada para você ficar sabendo de nada. Você deitado na sua cama, sentado no seu sofá, você consegue ficar sabendo de tudo que está acontecendo no mundo. Isso, eu tenho certeza que isso contribuiu muito para o atraso da nossa geração, sabe? Porque a gente acostumou a ter as coisas muito fáceis. Hoje em dia, até a forma de que nós vemos uma criança crescer, sabe? A forma que a criança é criada já é tendo tudo na mão, não acostumando mais a correr atrás das suas coisas. E aí crescem e chegam no nível adulto da vida. Deus Santo. E aí lidam com outra realidade, onde não é simplesmente ter tudo na minha mão, onde eu vou precisar correr atrás, eu vou precisar construir a minha vida. E aí tá tudo atrasado. Fui perceber isso muito tarde. Sabe?
que Deus ele quer de nós é que nós voltamos, é que nós venhamos voltar às primeiras práticas. Lá de trás, sabe? Aqui no início do verso 5, eu vejo Pedro aconselhando os jovens para que eles estejam sujeitos aos mais velhos, para que eles possam parar para poder ouvir os mais velhos. Eu mesmo na minha infância eu cheguei a ouvir um pouco sobre isso, minha tia mesmo, minha avó já disse para mim, para e escuta a voz da experiência, a voz da experiência, para poder te aconselhar. Mas hoje em dia não, hoje em dia a gente tem tanta informação que pra gente um senhorzinho de idade é só um doido, um maluco. Ah, vou parar pra ouvir esse velho doido. Eu já tenho tudo que eu preciso, a informação que eu quiser tá aqui, não preciso ficar sabendo da vida de ninguém. Às vezes a gente perde uma construção. Uma pessoa que viveu muito da vida dela, tem muita experiência para contar. E a gente acha que sabemos de tudo, não tem mais nada para poder aprender. Simplesmente por causa dessa informação muito fácil. E aqui Pedro ele dá um conselho para os mais jovens, para que nós venhamos estar sujeitos aos mais velhos, para que nós venhamos, sabe, sentir um pouco do que era das primeiras práticas antigamente, porque a gente está muito moderno, sabe? E isso não afetou só no mundo físico, isso afetou no mundo espiritual também. No mundo espiritual também, a gente vê as igrejas, a gente vê os ministérios de louvor, todo mundo muito moderno. As pessoas fazem tudo baseado no que conheceram. Isso é bateria, né? As pessoas avançaram, sabe? Tudo está muito moderno. Hoje tudo pode. Hoje nada mais é pecado. Meu Deus. Hoje tudo se tornou artificial, sabe? Por quê? Por causa que nós estamos vivendo num mundo tão moderno que a gente deixou isso afetar as primeiras práticas da igreja. A gente deixou de ouvir os mais velhos. É por isso que está tudo tão moderno, sabe? Às vezes a gente para ouvir um pouco os mais velhos e eles vão falar assim, ó, na minha época vocês não viviam isso aí não, tudo na sua mão, você teria que correr atrás. Na minha época os filhos não ficavam discutindo isso aí não, sobre isso aí não. Na minha época as pessoas na igreja não ficavam discutindo se colocar tatuagem brinco é pecado. Na minha época não tinha isso. Na minha época ninguém perguntava se podia entrar na igreja de vestido curto ou tal roupa não. E simplesmente a gente deixou de ouvir os mais velhos e de viver as primeiras práticas. E vivemos em um mundo moderno onde nada mais é pecado. Simplesmente eu posso fazer tudo. E a gente vive num mundo desregrado. Essa é a palavra correta. A gente vive num mundo onde eu falar sobre prostituição, eu falar sobre droga, bebida, sexo, sobre tudo, nada mais vai me escandalizar. Eu lembro que minha mãe mesmo, minha avó, minha tia, eles falavam que antigamente o pai ele tinha conversa sobre relação sexual com o filho quando ele já estava maior de idade. E às vezes nem começava. Hoje em dia nós paramos para ver e chegamos numa escola, sabe? Nós vemos crianças de 7, 10 anos, 11, 12 que já tem relação sexual. Sabe que a gente vê crianças que já
já não aproveitam, já não desfrutam mais da sua inocência. E aí só pensa em relação, namoro, casamento, cedo, sabe? Já tem um avanço de mente e não vive, sabe, por degrau. Não vive por etapas, já começa a pular etapas e aí a gente já vive uma geração desregrada. Só que Cristo, Ele nos chamou para poder colocar tudo em ordem. Eu sempre ouvi uma coisa muito importante. Se existe alguém fazendo algo de errado perto de você, você não precisa chegar na pessoa e falar que ela está fazendo errado. Você só precisa fazer o certo. E aí fizeram até uma ilustração, né? Se tiver um prédio torto, talvez ninguém perceba que ele é torto. Mas se colocar um reto bem do lado dele assim, o pessoal vai falar, aquele prédio lá tá torto. Verdade. Por quê? Porque tem um modelo daquilo que é reto. Aleluia, Senhor. Obrigado por essa E aí palavra. a gente vai saber realmente que aquilo que a gente achava que não tinha defeito nenhum, a gente vai ver que tinha um defeito, ele tá torto. E aí as pessoas vão ver o defeito e vão poder ir lá e consertar. E é isso que nós devemos fazer, sabe? A gente devemos, como modelo, construir algo reto. Para que as pessoas possam se sentir constrangidas ao andar conosco, se sentir impulsionadas a fazer o que é correto também. E a palavra aqui no início fala que Pedro ele escreveu tudo aquilo que ele viveu, mostrando um caminho. E é isso que está faltando em nós, sabe? Porque o que a gente mais vê hoje é sermão bonito. O que mais vemos hoje é palavras que trazem até um arrepio. Faz até descer uma lágrima. Só que se esquecendo que a presença de Deus não tem nada a ver com um arrepio nem com uma lágrima. A presença de Deus tem a ver com transformação. Sim, Deus. Verdade, Senhor. Aleluia. No livro mesmo de Atos 2, a palavra fala ali sobre aquele avivamento. E logo após aquele avivamento, a palavra diz que Pedro, na sua primeira pregação, foram 3.000 almas que se renderam em um sermão só. Por quê? Porque ele não apenas mostrou o caminho, mas ele mostrou o caminho baseado numa verdade, naquilo que ele viveu. E o caminho baseado numa coisa que é uma verdade na sua vida, ela gera vida a outras pessoas. Aleluia. Sim, Senhor. Eu creio. É por isso que muitas das vezes nós paramos, talvez do lado de um amigo nosso, falamos sobre a palavra de Deus, chegamos perto dessa pessoa e começamos a falar que Jesus é maravilhoso, Jesus é o único que pode nos dar vida. E as pessoas no momento até se emocionam, mas passa ali um dia, 2 dias depois ali e acabou. A pessoa já se esquece de tudo que você falou. Por quê? Porque aquilo não está impactando ela. E se aquilo não está impactando ela, é porque está faltando algum princípio na vida de quem está semeando a palavra. Porque simplesmente eu estou mostrando o caminho, mas aquilo já não é uma verdade na minha vida há muito tempo. É só as escrituras. E para a semente brotar, o caminho que eu estou mostrando precisa ser uma realidade na minha vida. Amém, Jesus. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, se o caminho não está junto com a verdade, eu não posso trazer vida. Verdade, Jesus. Precisa ser uma verdade na minha vida. Muitas pessoas inconstantes, sim, mas porque nós deixamos de cumprir com os verdadeiros princípios. Nós esquecemos de viver a verdade. Porque o caminho nós sabemos até demais. Só que porque muitos cristãos, muitos crentes, que vivem anos dentro da igreja ouvindo sobre o caminho, sabe?
sabe? Que demorou um tempo para poder descobrir qual era o caminho. Chega em um exato momento da vida dela que do nada ela vai, desvia, sai fora, vai embora. Por quê? Que demorou tantos anos e aí de uma hora para outra a pessoa vai embora. É porque simplesmente eu só estou ouvindo, sabe? Eu só estou adquirindo informação. Eu só estou aprendendo sobre o caminho. Só que eu não estou querendo viver isso. Eu não estou querendo ser verdadeiro. E a palavra de Deus é bem enfática em dizer que o Pai ele está à procura de adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Aleluia. Jesus ele disse que não importaria o lugar. A mulher chegou para ele e perguntou: mestre, onde eu devo te adorar? Sabe, eu imagino Jesus olhando para ela e falando assim: não importa o lugar. Seja aqui no Vila Áurea, seja lá no Planalto, tá? Seja em qualquer lugar de Monte Claro. Pode ser até numa favela. Eu estou à procura de verdadeiros. Eu estou à procura de pessoas que querem uma aliança comigo. É isso que nós precisamos para poder impactar uma geração, sabe? A gente tem que parar de transmitir só o caminho. A gente tem que começar a viver. Eu preciso viver. Amém, Senhor. Por que Sim, Senhor. através de uma mensagem, um sermão, um cara como a gente, um ser humano de carne e osso, ele conseguiu ganhar 3.000 almas. E a gente, olha quantos sermãos para poder ganhar uma alma. É difícil demais. Para a gente construir algo é muito difícil. Mas por que se tornou difícil? Porque a gente parou de ouvir o conselho dos mais velhos. Porque a gente deixou de ouvir conselhos de quem viveu as primeiras obras. Por isso que a palavra fala sobre humildade. A palavra humilde significa pequeno. Eu preciso ser pequeno. Eu preciso me fazer pequeno, sabe? Por mais que eu saiba de muita coisa, ele pediu pra gente ser humilde. No verso 6 mesmo, a palavra diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em seu tempo certo vos exalte. Humilhar. A palavra, uma palavra que está bem próxima, a palavra humilhar, significa se abaixar. Se humilha, se abaixa. Você não precisa se mostrar grande para ninguém para poder mostrar o seu valor. Você precisa se abaixar. Porque aqui no mundo, para você ser grande, você precisa mostrar suas qualidades. Verdade. Mas no reino de Deus, para você ser grande, Aleluia. você precisa mostrar para Ele as suas misérias. Sim, Senhor. No reino de Deus, para você ser grande, você precisa sumir dos holofotes. Você precisa esquecer de quem você é, simplesmente para poder exaltar o nome de Deus. Amém, Senhor. Porque quem você é não importa. Sim. Porque Deus não faz nada na sua vida simplesmente para te abençoar. Ele faz na sua vida para que possa alcançar outras pessoas também. Amém, Senhor. E quando a gente lê esse versículo, a gente imagina logo, né? A gente só precisa se humilhar para que Deus nos exalte. Acho que a gente nem entende o que é exaltar. Porque quando fala de exaltar, a gente já imagina a gente acima de alguém. A gente numa posição maior. Deus mostrando para as outras pessoas o quanto que a gente cresceu. Quando na verdade isso não tem nada a ver. A palavra exaltar, eu pesquisei
pesquisei o significado e o sinônimo da palavra exaltar significa aprovar. Ou seja, Deus te exaltar, Ele não vai te levantar, Ele vai te aprovar. Aprovar para quê? Para você viver novos níveis, alcançar novos ambientes na presença de Deus. Então exaltar não é que Deus vai me levantar, não. Porque quem tem que ser levantado entre nós é Deus. Em momento nenhum, se você estava pensando que a palavra exaltar é para você estar acima, você estava completamente errado. Humilhai-vos. Se diminua debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo certo Ele vos aprove. Esse é o real significado. Só que a igreja esqueceu de parar para ouvir os conselhos dos mais velhos. E aí perderam, sabe? O significado dessa essência, aonde as pessoas elas adoravam a Deus não porque Deus ia dar alguma coisa para elas, mas adoravam a Deus simplesmente porque sabiam que era tudo que eles precisavam. Hoje em dia nós aprendemos a adorar a Deus por uma barganha, aonde eu adoro para Deus me dar algo. Não vou na igreja hoje porque Deus fez isso por mim, para agradecer. Não vou na igreja hoje para Deus me abençoar na minha vida financeira. Vou para a igreja hoje para Deus me dar namorado. Vou para a igreja hoje para Deus abençoar meu casamento. Não, o propósito não é esse. Aleluia. A palavra de Deus diz que essas coisas são acrescentadas. A palavra de Deus diz assim: buscai o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que significa a palavra acréscimo? É apenas um complemento daquilo que já está completo. Você pode ver mesmo no jogo de futebol. Tem lá os 45 minutos e mais os acréscimos. Só que para eles dar o acréscimo, o tempo precisa chegar em 45 minutos, que é o tempo completo. Ou seja, para algo ser acrescentado na minha vida, eu preciso estar completo. Isso é acréscimo. Isso significa ser acrescentado na nossa vida. Só que nós esperamos Deus fazer algo por nós para depois buscarmos ser completo. Não, vou esperar Deus me dar um emprego e aí eu vou ser muito feliz. Não, vou esperar Deus ele abençoar meu casamento, aí eu vou ser muito feliz. Não. Porque a felicidade, ela não é um momento, a felicidade não é um lugar ou um estado da sua vida. A felicidade é uma pessoa. Quem é essa pessoa? Jesus Cristo. Por isso que não tem como você falar que é feliz se você não está no centro da vontade de Deus. Isso não existe. Por isso que não existe você falar que ama se você não está no centro da vontade de Deus. Porque Deus é amor. O que é amor? Você consegue explicar o que é amor? Não, porque é algo muito grande, sabe? Se eu parar para explicar a vocês o que é amor, eu ficaria aqui a noite toda. Mas nós podemos sim explicar o amor de uma forma bem rápida. Jesus. Deus é amor. E a sua maior prova de amor está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, foi uma maneira tão grande que eu não consigo explicar, eu só consigo falar de tal maneira, sabe? É tal, muito grande. Não posso te explicar como, mas Ele amou. E às vezes nós achamos que amamos alguém ou amamos algo
entende nada sobre amor. Você só vive um amor verdadeiro quando você está baseado em Deus. Porque o amor veio ao mundo. Se o amor não tivesse vindo ao mundo, a gente não saberia o que é amor. Só existe uma forma de amar: conhecendo Jesus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo certo Ele vos exalte, para que no tempo certo Ele vos aprove. É isso que nós precisamos para viver coisas novas em Deus. Abaixar, se diminuir, sumir, desaparecer, para que Deus venha aparecer na nossa vida. Para que Ele vos exalte. E nunca esqueça que a palavra exaltar significa aprovar. Não é estar acima de ninguém, porque ninguém é melhor que ninguém. Eu sou como você. Posso ter muito mais dinheiro que você. Talvez possa ter mais amigo que você. Mas no final da minha vida eu vou para o mesmo lugar que você. Talvez você não possa ter nada na frente do que eu tenho. Mas se você tem uma felicidade que você encontrou em Cristo, e eu tendo várias coisas materiais, você ainda tem mais do que eu. Porque as coisas dessa terra não podem, preencher o nosso coração. É por isso que muitas pessoas, hoje em dia, nós vemos muitas pessoas entrando em depressão. Porque elas passam a vida correndo atrás de uma felicidade em coisas. E aí ela começa a correr atrás de felicidade em coisas, sabe? Talvez numa amizade que ela queria ter, sabe? Ou talvez numa classe social que ela queria ter e ela não tem. E aí ela começa a correr atrás disso para poder viver isso e ela não consegue. Se frustra. Ou às vezes até consegue, mas se frustra também. Porque depois que você tem o dinheiro, depois que você tem tudo que você queria, você vai falar assim: pô, eu já tenho tudo, mas ainda está faltando. Então o ser humano ele vai sempre querer mais. E esse consumismo só vai parar quando eu encontrar a videira. Ele é a videira verdadeira. Ele é aquele que pode nos sustentar. Aleluia. Oh Deus. Ele é aquele que pode suprir todas as nossas necessidades. E quando eu digo necessidade, eu não falo de coisas. Porque se tem uma coisa que eu aprendi é que na Bíblia Jesus nunca fala de coisas. Quando eu falo necessidades, é aquele conflito que você está vivendo na sua vida que você talvez não entenda o que é. É aquilo que você queria que, sabe, se ajeitasse na sua vida, que está difícil. Só que Ele é o único que Ele pode cumprir suas necessidades. Suas necessidades estão dependentes de um Deus. Sete. Lance sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Pronto. A resposta para tudo está aí. A gente vive numa geração de pessoas ansiosas. Porque, como eu disse, como tudo tem sido fácil, a gente acha que tudo vai ser fácil. Isso acaba gerando uma ansiedade. Quando eu chegar em tal momento da minha vida, eu vou ter isso. Eu quero ter isso. Só que quando a gente bate de frente com a realidade, a gente vê que não era tão fácil assim. A gente se frustra. Por quê? Porque nós nascemos numa geração onde as coisas são tão fáceis que, sabe, a gente só quer. E a ansiedade vai só subir. E Deus ele fala assim: ó, lançai as vossas ansiedades. Aleluia. Oh, sim. Porque quando você lança as suas ansiedades sobre Ele, é como se você estivesse falando assim: Deus, eu quero muito. Só que eu coloco nas tuas mãos. Glória a Deus. Eu só quero o que você quer pra mim.
Glória a Deus. Sabe, hoje eu passei o dia ouvindo o louvor do Bruno Morada. Sabe, aquele louvor acabou comigo. Passei o dia no meu quarto chorando, sabe? No momento que ele dizia que a porta aberta é você, a porta fechada também é você, a tempestade é você, o vento forte também é você. Porque a gente costuma olhar para as provações da vida como se a gente tivesse... como se Deus fosse culpado, como se o diabo estivesse fazendo algo para nós. Só que a tempestade também é Ele, o vento forte também é Ele. Mas sabe o que a gente faz? Em vez da gente encarar essa tempestade, esse vento forte, a gente pede para que Moisés suba no nosso lugar. Por quê? Porque a gente está com medo dessa tempestade, sendo que Ele está querendo nos provar, e eu estou achando que a tempestade é o inimigo. O que nós precisamos é pedir para que Ele tire o medo do nosso coração, porque no amor não há medo. Aleluia. A palavra dele diz assim: antes o perfeito amor lança fora todo o medo. Se você está tendo medo do que você vai passar na tua vida, é porque você ainda não está fundamentado no amor. Porque quando eu estou em Deus, nada mais coloca medo em mim. Se chegar alguém e falar para mim: ó, cara, você vai passar por um momento muito difícil na tua vida. Quando eu estou baseado no amor, a primeira coisa que eu penso é assim: Deus vai me tratar em alguma área da minha vida, porque Ele quer me exaltar, porque Ele quer me aprovar, porque Ele conta comigo para o seu propósito, para os seus caminhos. Ele conta comigo. Então Ele quer me aprovar, simplesmente isso. Eu sei que é Ele. Por isso eu preciso lançar sobre Deus todas as minhas ansiedades. Amém, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Se a porta está fechada, é Ele também. Algo não aconteceu na minha vida. Eu mesmo, por exemplo, né? Semana passada eu fui com meu pai na Senai para poder ver cursos, né? Cheguei lá, já estava tudo fechado, já tinha acabado tudo. E aí a mulher disse lá que só em setembro haveria outra oportunidade. Ou seja, sabe, talvez eu passaria por aquela situação e falaria que era o inimigo. Mas a porta fechada também é Ele. Amém, Senhor. Se a porta estava fechada ali é porque era o propósito dele. Porque Ele faz tudo no momento certo. Sabe, se eu estava criando expectativa de conseguir um emprego em tal lugar e não consegui, a porta fechada também é Ele. Se eu disse que ia fazer algo, eu não tive a oportunidade de fazer, a porta fechada é Ele. Se Ele está fechando as portas, porque Ele tem um propósito em outro lugar, em outro momento, mas Ele não vai deixar de fazer, porque o tempo é dele. O problema é que a gente quer todo o nosso tempo, quer que Deus fale no nosso tempo, só que o tempo é dele. Por isso que as minhas ansiedades têm que estar nele, que Ele é dono de tudo. 8. Sejam sóbrios e vigilantes. A palavra sóbrio significa moderado no comer e no beber. Nós precisamos ser moderados naquilo que estamos nos alimentando. Nós precisamos
Uma coisa que nós precisamos, como cristãos, é equilíbrio. Isso significa a palavra sóbrio. Que às vezes a gente está se alimentando muito de uma coisa e está se esquecendo de outra. A gente está se saciando muito de uma coisa e está deixando outra para trás. E aí vem o conselho de Pedro: sejam sóbrios, sejam equilibrados. Se alimenta muito de um lado e esquece do outro. Porque Deus ele é um Deus equilibrado, sabe? Porque Deus ele não é um Deus bagunceiro. Ele veio como modelo para nos trazer equilíbrio. Então, se eu me alimento muito de uma coisa, uma hora isso vai me causar algum dano. Isso tanto para as coisas carnais quanto espirituais. Que às vezes até o que a gente acha que é bom, sabe? Se for demais, uma hora você vai acabar trazendo algum dano. A gente vai ficar bitolado. A gente vai se tornar sensacionalista, sabe? Então a gente precisa separar o nosso tempo. É tempo de fazer isso, eu vou fazer isso. É tempo de adorar a Deus, eu vou adorar a Deus, porque esse é o meu tempo de adorar a Deus. Eu preciso organizar o meu tempo. E a gente passa dias e dias e, poxa, não deu tempo de adorar a Deus. Não é que não deu tempo. É que eu não fui sóbrio. É que eu não fui equilibrado. É porque eu passei o dia me alimentando de um tanto de coisa. Que aí ele passou e eu deixei Cristo para trás. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, está como um leão ao vosso derredor, bramando como um leão, esperando a quem possa tragar. Ou seja, ele só está esperando um desequilíbrio para poder acabar com a gente. Por isso que antes dele falar do diabo, ele pediu para que nós fôssemos organizados, para que nós fôssemos equilibrados. Porque o diabo ele não tem acesso ao equilíbrio. Ele só vai aonde tem um desequilíbrio na nossa vida. Sede sóbrio e vigiai. Vocês precisam saber, nós precisamos saber o que precisamos organizar na nossa vida para poder sermos aprovados por Deus. Porque é um desequilíbrio, sabe? Foi o que eu estava até conversando esses dias com o colega, que para construir algo leva anos, mas para poder desconstruir assim, ó. Pra gente ser equilibrado demora muito tempo. A gente cai, tropeça, a gente bate cabeça, mas para poder errar, um segundinho só você precisa para poder errar. Para poder estar próximo de Deus, isso te custa tempo. Poder estar próximo do diabo te custa segundo. É muito fácil. É por isso que a nossa natureza ela está sempre do lado oposto. Porque a nossa natureza humana ela sempre opta por aquilo que é mais fácil. E com a geração que estamos vivendo, aí mesmo que opta por algo mais fácil. Tudo muito fácil. Para você almoçar é mais fácil. Vai lá no iFood. Rapidinho chega na sua casa. Para você saber de uma notícia do que está acontecendo lá em Israel, só ir lá no celular, abrir o Google e aí vai estar lá a notícia sobre Israel. Se você quiser saber lá do Japão, o fuso horário lá no Japão, muito fácil também, vai ali na internet, vai estar certinho, a hora em Japão, tal, ela está assim. Porque eu consigo saber sobre o mundo inteiro na minha mão.
nós acabamos nos sentindo muito poderosos, sabe? Assim como Deus. Porque o desejo do homem sempre foi se parecer com Deus. Porque o diabo, ele colocou isso na cabeça do ser humano. Você pode ter poder. Assim como ele fez com Adão. Se você comer desse fruto, você vai estar no mesmo patamar que Deus. Você vai ter poder. Come aí. Ele imagina aquele fruto bem bonito. Bem fácil também de pegar, sabe? Bem baixinho assim. É só colocar na mão e pegar. E aí Adão vai lá e se alimenta. Quando ele se alimenta, ele entendeu que não era aquilo que ele imaginava. E a palavra diz que quando ele olhou para si mesmo, ele pôde contemplar sua nudez. É isso que acontece com a gente. A gente acha que podemos nos parecer com Deus. E quando nós pensamos isso e fazemos isso, fazemos algo para nos parecer com Deus, rapidamente a gente olha pra gente mesmo e consegue enxergar a nossa nudez. A gente consegue enxergar a nossa impureza. A gente fala assim, não, isso não é possível. E é isso que o diabo tem trabalhado para fazer, sabe? Essa revolução industrial, o mundo na palma das suas mãos, é a mesma coisa que eles querem te fazer o mais poderoso. Porque com Deus, assim, o mundo cabe na palma das mãos dele. E hoje o mundo está mostrando que cabe na palma da sua mão também. Você consegue fazer tudo. Mas eu preciso lembrar que eu não sou ninguém. Eu preciso lembrar que eu sou ser humano, que eu tenho problemas, que eu passo por aflições e que eu preciso de alguém. Eu preciso entender que eu não sei de tudo. Eu preciso entender que, por mais qualificado que eu seja, especializado que eu seja, eu não sei de nada. Uma vez eu ouvi isso de um músico. Ele é famoso. Que chegaram pra ele e disseram, cara, você toca muito. Acontece que, o músico virou pro entrevistador e falou assim, cara, eu não sei de nada, acredite. Porque sempre tem mais. A gente nunca sabe de tudo, sempre existe alguém que sabe mais do que a gente. O segredo é buscar. Eu cheguei aqui porque eu busquei. O segredo é buscar, mas nunca esquecer do chão. Que a gente vai voar. Mas a gente nunca pode se esquecer do chão. De onde a gente veio. Nós precisamos chegar para mais perto de Deus. Como nós chegamos? Se humilhando. Esses dias lá na sala de aula aconteceu algo que na hora veio na minha mente a imagem de Deus. O professor estava ensinando, ele escrevendo na lousa, ele ensinando e, se eu não me engano, acho que tinha uns 6 alunos só prestando atenção na aula. E o resto tudo no fundão, conversando. E o professor ensinando. Daqui a pouco o professor começou a conversar baixinho com os alunos que estavam na frente. E só os alunos na frente e o professor conseguia se entender. Isso acabou que incomodou uma pessoa que estava no fundo, que virou pro professor e falou assim, professor, por que o senhor está falando baixo? Por que eu não estou conseguindo mais ouvir a voz do senhor? Aí o professor virou para ela e falou assim, é porque você precisa estar mais perto. Não é eu que estou falando muito baixo, é você que está muito longe. Não é que eu não estou falando mais. É porque existem muitas vozes perto de você, sabe?
Você precisa estar mais perto. Chega para mais perto, puxa a cadeira para cá que você vai me ouvir. Eu comecei a imaginar a imagem de Deus. Porque nós paramos para perguntar por que Deus parou de falar. Porque Deus não está mais nos respondendo. Na verdade não é Ele que parou de falar, eu estou longe. Não é que Cristo Ele não quer mais me responder. É que eu estou longe. É porque tem muitas vozes ao meu redor que está fazendo com que eu não entenda a voz de Cristo, do nosso professor, do nosso mestre. Porque é ouvindo a voz do professor, do mestre, que eu vou conseguir entender a matéria para que eu possa ser aprovado. Da mesma forma é Cristo. Eu só vou ser aprovado com Jesus se eu parar para ouvir a voz dele e entender o que ele está falando. E a aprovação de Deus nos faz viver coisas maravilhosas. Se você não tem mais escutado a voz de Deus, entenda que não é Ele que parou de falar. É você que está muito longe. Entenda que existem muitas vozes ao seu redor. Você está precisando ouvir a voz dele. Você está precisando chegar para mais perto. Você está precisando entender o que ele quer dizer. Para que você possa ser exaltado ou aprovado. Para que você possa viver os seus melhores dias aqui nessa terra. E os seus melhores dias não vai estar baseado só na sua vida. Mas os melhores dias aqui na terra vai ser você impactando uma geração, Amém, uma Senhor. cidade, um estado, uma nação. Amém, Eu Jesus. creio, Senhor, nessa palavra, Pai. É o que nós cansamos de ver. Palavra, Senhor. Pessoas que estão crescendo Sempre para isso. no Brasil, fora do Brasil, pessoas no Evangelho. E a gente vai ver a história dessas pessoas. Tava lá embaixo. Foi do nada assim, sabe? Supetão mesmo, que a pessoa chegou e apareceu, explodiu. E aí quando vai perguntar o segredo da pessoa, secreto. Tava no secreto. O que aconteceu, cara? Que você hoje é conhecido no Brasil, fora do Brasil? Foi porque eu comecei a minha vida no quartinho. Aleluia, Jesus. Então o segredo da nossa vida está no secreto. Humilhados debaixo da potente mão de Deus e Ele nos exaltará. Se abaixa. Some. Desaparece. Esquece de quem você é. Estão falando que você é bom? Se abaixa. Pô, cara, você é muito bom. Não sou não. Não sou não. Bom só existe um. É verdade. E ele cumpriu o propósito. Aleluias. Eu não sou bom. Oh, Deus. Eu apenas tento manifestar aquilo que ele me ensinou. Mas eu não sou bom. Porque eu ainda não terminei a obra. A palavra de Deus diz que só é bom aquele que termina a obra. Eu não terminei a obra, então eu não sou bom. Oh, aleluia. Eu preciso ser como o meu mestre. Eu preciso me parecer com Jesus. Amém, Senhor. E no verso final aqui, Pedro fecha aqui dizendo: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ou seja, eu vou estar cravado, sabe, no lugar, e ninguém vai me tirar desse lugar, porque a palavra fundamentada é isso, é eu estar cravado no lugar. É ninguém conseguir me tirar mais, porque eu estou posicionado no lugar. Porque, cara, o nosso general, ele nos pediu um posicionamento sem tiro, soldado. Antes de começar toda a atividade de um soldado no exército, ele precisa antes fazer o posicionamento lá. Você só vai estar liberado a exercer as atividades
quando você estiver firmado, fundamentado, posicionado. É isso que nós precisamos. Precisamos de uma posição para que Cristo possa nos levar a pessoas. Sabe o que nós precisamos? Existem pessoas que lá fora estão feridas. Existem pessoas lá fora que estão desacreditadas da sua vida. Existem pessoas lá fora que estão prestes a se matar agora. Existem pessoas que talvez estejam pulando de um prédio, de uma ponte. E cadê a gente? Cadê a igreja? Falta mais gente, sabe? E é esse posicionamento que Ele nos pede. Nós precisamos estar firmados na rocha. Porque a palavra também diz que aquele que edifica sua casa sobre a areia, vem o vento e a tempestade e desmorona tudo. Então não adianta eu construir tudo e aquilo não está fundamentado. É quando eu tento criar algo, só que tudo aquilo que eu estou construindo é baseado em mim, na minha vida material. Mas a palavra diz que quando a gente edifica a nossa casa sobre a rocha, pode vir o vento e a tempestade, e ela continuará edificada. Aleluias. Verdade, Jesus. E quem é a rocha? É Cristo. Ele é a única rocha que pode nos alimentar, que pode nos fundamentar, nos fortificar. Quero que você feche seus olhos. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor confiou em mim. O Senhor confiou em nós. E nós estamos sendo privilegiados de estar ouvindo a Tua palavra, Senhor. Aleluia, Jesus. Pai, eu sou privilegiado de estar ouvindo a Tua palavra. Não é porque eu estou falando que a palavra não foi para mim. Porque é o Senhor que está falando, não sou eu. Estou sendo apenas um instrumento para a minha vida, para a vida de outros. Espírito Santo, nós sabemos, Pai. Nós entendemos o que o Senhor quis falar aos nossos corações. Porque o Senhor foi muito claro. O Senhor não deixa dúvida. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é fiel. Muito obrigado, Senhor, porque quando ainda estávamos no lamaçal do pecado, muito obrigado, Senhor, porque quando ainda estávamos prestes a morrer, Pai, quando estávamos entregues à morte, o Senhor veio, estendeu a sua mão e falou: vem, porque tem uma nova história que eu escrevi para você. Não só para você, cara, mas para uma geração. Você vai ser alguém que eu vou usar para uma geração. Você vai ser alguém que eu vou usar para uma cidade, para um estado, para uma nação. Ele te arrancou do lamaçal do pecado para que você fosse justificado pelo seu sangue e para que você levasse essa justificação a outros. Ele te livrou para que você viesse livrar outros através da palavra dele. Ele te libertou para que você viesse a libertar outros através da palavra dele. Ele te deu vida para que você viesse a dar vida para outras pessoas também. Esse é o mínimo que podemos fazer. Entregar a vida das outras pessoas, mostrando a cada uma delas o seu valor. É isso que nós precisamos fazer. Isso é ser igreja. Sabe, muito importante a igreja primitiva que nos ensina isso. Sobre repartir o que temos e entregar tudo que temos até. Simplesmente para o nosso próximo. Nos ensina, Senhor, a entregar o nosso tudo para as outras pessoas. Pai, me ensina a entregar tudo, Senhor. Pelos meus amigos, pela minha família espiritual, me ensina a entregar tudo, Senhor, tudo por eles, porque o Senhor entregou tudo por mim um dia, eu preciso fazer o mesmo.
Em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos estar fundamentados na Tua palavra, vivendo juntamente contigo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, amém.